Bom, começando aqui a falar um pouquinho sobre a ação de exigir contas, né? A ação de exigir contas, ela é destinada a quem, de alguma maneira, está administrando os bens de terceiro, né? Então, aquele que possui, administra bens de terceiro, seja a que título for, pode ser o síndico do condomínio, pode ser o tutor, pode ser o curador, pode ser o administrador de uma maneira geral, pode ser o procurador, o mandatário, é aquele que, o inventariante, aquele que de alguma maneira está administrando bens que não são seus. Então essa pessoa está obrigada, por lei, muitas vezes por lei, outras vezes por contrato, a prestar as contas. Então, a ação de exigir contas, e atualmente, né, ela é a ação de exigir contas durante muito tempo, a gente falou em prestação de contas. Em prestação de contas. Por quê? Vigorava, sob a égide do Código de 73, a ação de prestação de contas. E desde 2016, quando passou a vigorar o Código de Processo de 2015, né, o Código de Processo de 2015, mas ele passou a vigorar em 2016. Então, desde 2016, ou seja, há 10 anos, a gente tem o código, a ação de exigir contas, que é destinada exatamente àquele que administra os bens de terceiros. Tá? E ela é uma ação que é um procedimento, né, que se desenvolve em duas fases. Na primeira fase, verifica-se se aquele que pede as contas e aquele a quem é destinada a prestação de contas é o titular. Então verifica-se na primeira fase acerca do direito de exigir contas. E na segunda fase verificam-se as contas, tá? Então a gente tem aí um procedimento bifásico, duas fases, tá? E aí vem todo o arcabouço legislativo acerca do tema, né? É necessário que você observe que a petição inicial ela vai especificar de forma detalhada as razões por aquele que pede as contas. E deve ser instruída com os documentos comprobatórios. Recebida a citação, o réu poderá, número 1, prestar as contas. Prestou as contas. Prestadas as contas, você vai prosseguir com o procedimento da forma ordinária. Da forma ordinária. Agora, pode o réu também contestar. Dizer, ó, não vejo aqui motivo para prestação de contas. Não sou o titular. Ou essa pessoa não é a titular. Ou não estou sujeito à prestação de contas. E aí o juiz vai ter que, através de uma decisão interlocutória, decidir sobre o tema. Decidir sobre o tema. Ou 3. O réu pode permanecer silente. Então ele pode prestar as contas. E aí você vai ter que verificar se essas contas estão corretas, podendo, inclusive, o autor impugnar as contas apresentadas pelo réu, né? Só que quando o autor ele apresenta a impugnação das contas prestadas pelo réu, ele deve fazer de forma específica, contabilmente, impugnando linha a linha das contas prestadas pelo réu, nessa primeira fase. Agora,
pode o réu dizer, ó, não vejo aqui motivo para essa ação. Não há direito à prestação de contas, a exigir-me a prestação de contas. E o juiz vai ter que decidir sobre isso em decisão interlocutória. Terceiro, ele pode permanecer silente. Bem, se o réu contesta o pedido, né, o juiz, portanto, vai ter que decidir sobre a prestação de contas, condenando ou não o réu a prestar as contas. Então, o juiz pode não acolher o pedido do réu, a contestação do réu, determinando que o réu preste as contas no prazo de 15 dias. E se assim proceder, ele deve dizer o seguinte, ó, você está condenado a prestar as contas no prazo de 15 dias. Se não fizer, você não poderá prestar as contas, não poderá impugnar as contas prestadas pelo autor. Das contas prestadas não, das contas apresentadas pelo autor. Então, se o juiz condena o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias e o réu não o faz, não cumpre a decisão, ele não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor. Muito bem. Se o réu não contesta o pedido, ou seja, se mantém silente, o réu é revel, o que vai acontecer? Julgamento antecipado do processo. Tá? De forma que deve-se observar que se o réu apresenta as contas nessa fase, o autor, para impugnar, deve impugnar de forma específica. Muito bem. As contas sempre devem ser prestadas de forma específica. Receita, despesa, investimento. Receita, despesa, investimento. É quase como se fosse uma prestação contábil. Quer dizer, é uma prestação contábil. E a gente descamba um pouco do direito. Por quê? Porque o cerne do direito nessa ação é pouco. Porque se o réu presta as contas, você passa a analisar o conteúdo apresentado de forma contábil. Então você passa a ter uma ação cujo cerne é eminentemente contábil, salvo quando ele não presta as contas, né? Muito bem. Se o autor apresenta a impugnação, deve apresentar a sua impugnação com documentos. E o réu responder a essa impugnação também com documentos. Porque senão não dá lastro para nenhuma decisão. Tá? Apurado saldo, né, nessas contas apresentadas, forma-se um título executivo judicial. Então a sentença que apura o saldo, que reconhece saldo em favor do autor da ação, ela constitui desde já um título executivo judicial diante desse saldo, tá? Ou seja, esse saldo poderá ser executado diante da apuração de um valor que não for reconhecido pelo réu de forma antecipada. Agora, necessário dizer também que o inventariante, o tutor, o depositário ou qualquer administrador de bens, as contas deverão ser prestadas em autos apartados. Então, no inventário, se você tem a prestação de contas deve ser apresentada em autos apartados, em autos apensos ao principal. O curador, o tutor, a mesma coisa, o depositário também. Então, se você tem um auto onde tramita o assunto acerca da administração dos bens, as contas que deverão ser prestadas em relação a essa administração, tratada nos autos principais, deverão ser prestadas em autos em apenso. Tá? Agora,
Se essas pessoas, né, o inventariante, por exemplo, não prestar as contas, né, o tutor, o curador não prestar as contas, ele está passível de destituição. Tá? Então, quem não presta as contas no respectivo prazo, né, nos autos apartados, está sujeito à restituição. Tá? Então, eu acho que sobre prestação de contas, para efeito de tudo que já foi escrito, né, na obra, e aqui o vídeo ele tem por objetivo consolidar, né, um entendimento, consolidar o conhecimento. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar, tá bom? Muito obrigado, ótima leitura.